Vocês estão acompanhando toda a polêmica envolvendo o Neymar e ontem nós trouxemos aqui o tweet, né, que ele colocou ali pedindo desculpas para a própria Bruna Biancardi, enfim, fazendo tudo, me perdoe, sabe? Eu sabia que isso ia acontecer, não sabia que isso ia acontecer, enfim. E aí, só que tem desdobramento dessa história, mas também tem cancela com essa história de novo. Então vamos lá. Irmã de Bruna Biancardi, presta atenção, se revolta após traição de Neymar. Sem conseguir assumir, Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, se revolta e manda a indireta ao jogador após saber da traição. É claro que a família de Bruna Biancardi iria apoiar a modelo após saber da traição de Neymar Júnior. Na tarde desta quarta-feira, a irmã da influenciadora, Bruna Biancardi, Bianca Biancardi deixou uma indireta bem, mas bem sutil ao cunhado, que foi infiel ao ter caso com a criadora de conteúdo Fernanda Campos. Na web, Bianca curtiu um comentário feito por uma internauta após Neymar cutucar as críticas que está recebendo. A publicação dizia: esse homem vai fazer 40 anos sem conseguir assumir uma caca, na vida. Tudo pra ele é inveja e é puxada de tapete. Parece que a família da modelo não é muito a favor do relacionamento, Mais cedo, Neymar Júnior, que traiu a namorada Bruna Biancardi, após uma enorme polêmica envolvendo o encontro dele com a influenciadora Fernanda Campos, veio a público se desculpar pelo ocorrido. A segunda página é a seguinte: Léo Dias divulgou que os pais de Bruna não gostam dos holofotes e muito menos de ver suas vidas pessoais estampadas em manchetes e exposição causada pelas polêmicas que Neymar tem gerado brigas na família. Os pais de Bruna acham que ela é facilmente manipulada por Neymar. Ela costuma perdoá-lo fácil, mesmo diante das derrapadas. Esse seria outro fator que preocupa os pais de Biancardi. Familiares da morena chegaram a recomendar que ela procure terapia para tratar da dependência emocional do próprio namorado. Então, ou seja, só quero dizer uma coisa muito clara para vocês. Todas as vezes que eu sempre trouxe para vocês aqui, principalmente essa questão de que a família da Bruna e a Bruna nunca foi, mas nunca foi, Maria Chuteira. Ela não saiu atrás do Neymar, querendo embarrigar do Neymar para poder dar o golpe do baú e garantir ali uma pensão para ela e para os filhos. Eu sempre disse que eu conheço amigos, eu tenho amigos em comum, a Bruna Biancardi, que inclusive são amigos de infância da própria influencer e da própria Bruna. E eles sempre me disseram muito bem da Bruna, inclusive da própria família da Bruna, que é muito bem financeiramente. Ou seja, ela não precisa estar com o Neymar. Ela está por amor, ela está porque ela gosta, ela está porque realmente viu nele um fator ou encontrou nele realmente algo que pudessem realmente levar uma vida a dois. E ela tentou realmente driblar todas as possibilidades de tirar aqueles parças da frente, porque é o que levam realmente também o Neymar por mau caminho. E aí o que aconteceu? Olha só no que deu. Olha só a história toda que está acontecendo e tudo que está permeando a vida do então atleta, que a gente pode chamar assim, e não jogador de futebol, porque jogador de futebol ficou lá no passado. Neymar já deixou de ser jogador há muito tempo. Hoje ele virou muito mais uma celebridade, Ele virou muito mais um cara ali de holofotes, enfim, esse moleque, quando se trata de relação com as próprias mulheres. Então ele consegue realmente ser
esse cara inconsequente, traidor, enfim, de tudo que há de pior na escória da masculinidade. Sem dúvida, eu acho que Neymar, ele se encontra dentro de tudo isso. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, pessoal. Até a Luana Piovani, a biscoiteira da Piovani, ela conseguiu entrar no meio. Mas eu até entendo a questão da Luana Piovani. Luana Piovani critica pedido de desculpas de Neymar a Bruna Biancardi. Luana Piovani compartilhou a publicação em que Neymar Júnior pede perdão à namorada Bruna Biancardi e criticou o texto feito pelo jogador de futebol. Por meio de seus stories no Instagram, Luana disse: "Vi no doc dos Racionais a frase genial. Depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém." Ou seja, Luana Piovani sendo Luana Piovani, biscoiteira de primeira. Mas, sem dúvida alguma, Luana Piovani está correta. Ela foi lá, ok, ela aproveita a oportunidade para ela conseguir aí holofote também, ser comentada na mídia, mas não deixa de ser biscoito, porque ela não tem absolutamente nada a ver com essa história. Ao invés dela ter ido também, aproveitando também o próprio post da Luana, o comentário da própria Luana Piovani, ela poderia, no mínimo, ter dito o seguinte, ou ter feito alguma coisa sobre as mulheres, que é isso que eu venho defendendo sempre com vocês, né? Quando a mulher tá grávida, quando o marido vai lá e realmente consegue chafurdar e acabar justamente com todo o casamento, e ali ela vai e diz o seguinte: depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Não, ela poderia dizer: olha, Bruna, nós estamos com você, eu acho que é isso que vai, dessa forma, vamos navegar juntas, a gente tá aqui, mulherada, vem mais pra perto, vamos tentar driblar essa história, porque bem aquela história que eu sempre digo pra vocês, mexeu com uma, mexeu com todas, e aí vocês viram realmente o que aconteceu, vocês viram realmente como terminou a história. Textão de Neymar, que eu já li ontem aqui, mas eu vou recordar para vocês. Bru, que na verdade eu não acredito em nenhum momento que seja o Neymar que tenha redigido essa carta. Na verdade, quem redigiu essa carta foi a assessoria. Porque se fosse o Neymar, ele só ia colocar assim: Bru, é nóis, desculpa, tamo junto. Ponto, salve galera. Bru, faço isso por vocês, dois ou duas, e por sua família. Justificar o injustificável não precisava, mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado também. Errei com vocês, iniciou Neymar. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade, junto à minha família e meus amigos. Mentira. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais na minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho, e atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial, que é a maternidade, continuou ele. Você sabe por que o Neymar ele veio fazer esse texto, pessoal? Porque o Neymar ele morre de medo da internet. Ele morre de medo da internet. Enquanto a fofoca não atinge a internet para ele, tá tudo bem. Mas quando ele começa a ser cancelado na internet, ele dá um jeito de reverter a situação. Sabe por quê? Porque envolve contratos milionários, porque envolve marca com anunciante, e ele não quer ter a imagem dele comprometida como traidor. Então, ou seja, isso não partiu do coração dele. Isso não partiu justamente porque eu coloquei a mão na minha consciência e eu vi que errei. Não foi isso que ele fez. Ele fez esse pedido de desculpas justamente para tentar driblar a posição idiota e a posição completamente infame que ele age nas suas relações. E que ele age, inclusive, nas relações pessoais, o que é muito triste. Então, Neymar, de bobo, ele não tem absolutamente nada. Ao contrário, é aquele monte de babaca que fica ao redor dele, que orbitam ao redor do Neymar, tipo, ah, não, agora eu consegui essa mina pra você, tal, e despistam a imprensa, acham que despistam a imprensa, e ele começa realmente a agir dessa forma, e ele acha que é dessa forma que tem que ser. Então Neymar nada mais é do que um grandíssimo babaca.
Essa é a verdade. Ele é um grande babaca. Ele é um cara que nada sai daquele quadrilátero que eu digo que é uma sala de jogos onde ele fica com videogame e também depois a internet. Então desse quadrilátero ele não consegue sair. Ele não consegue sair, ele não consegue expandir, ele não consegue pensar na probabilidade, nas consequências que isso pode trazer na vida dele, ele não pensa nas consequências que isso pode trazer na vida do outro, na vida da própria esposa ou a mãe do filho que ele tá esperando, ou na família que respinga também na família dos outros. Ele não pensa em absolutamente nada, ele pensa no bel prazer, nem que para isso ele tenha que ficar ali 15, 40 minutos ali com a própria Fernanda Campos, que foi a menina que realmente transou com ele, nós sabemos. E aí o que acontece? Aí ele simplesmente sai ao bel prazer e vai encontrar a Bruna Biancardi, e a Bruna Biancardi ali sofrendo e tendo que relevar todas as situações do menininho, do Gininho Neymar, que na verdade é um grandíssimo babaca. É isso que ele é, babaca. Se a gente dissesse o Neymar é jogador de futebol, não. Faz muito tempo que ele não representa, principalmente aqui no Brasil. Neymar é um cara que a gente pode dizer que representa muitas histórias, tipo, tem uma relevância dentro da Unicef, desses grandes, né? Como se diz, desses grandes eventos aí que são beneficentes. Também não. Ele tem lá o Instituto Neymar, que capenga, né, pelas laterais, essa é a verdade. Fica todo mundo trabalhando, pedindo um monte de coisa para os outros, porque ele não coloca a mão no dinheiro, no bolso para poder fazer alguma coisa, e a gente sabe que o Instituto ele é criado também como uma forma de você se prevenir, né, tributariamente. Então, ou seja, nada do Neymar às vezes é verdade. Nada do Neymar realmente traz pra gente a sensação de que olha que legal que ele está fazendo, olha que bacana o que esse moleque está fazendo, olha que interessante o que ele está desenvolvendo, olha o que ele está pensando realmente no próximo. Ele está pensando nem no próximo, se ele pensasse nele, inclusive, talvez ele não fizesse o que ele faz. Se ele pensasse nele, inclusive, ele não faria o que ele está fazendo, inclusive, com a mulher que está esperando um filho dele, independente que seja, porque eu acho que aqui vai casar, eu acho que aqui já está casado, né? Quando ele fala, eu abdiquei, eu quero viver uma vida com vocês, enfim. Só que ele precisa entender uma coisa, ele tem que deixar de ser moleque, ele tem que deixar realmente de tentar espantar de perto dele as pessoas que querem realmente ver o crescimento dele, e não simplesmente ele age dessa forma banal, ele simplesmente lidar com a vida do outro como se o outro não existisse, como se na veia das outras pessoas não corresse o mesmo sangue que corre na dele, porque a única coisa que o Neymar tem um pouco mais, ou talvez que tenha uma grande relevância, é dinheiro. Porque tirou disso, ele não tem absolutamente mais nada. Ele não é um cara que realmente você possa confiar, ele não é um cara que você vê que ele leva as relações dele de uma forma bacana, ele não é um cara que a gente possa chegar e falar assim, nossa, que interessante que o Neymar tá fazendo, hein? O Neymar tá promovendo algo que realmente tem a ver hoje com a população. Ele não faz absolutamente nada disso. Ele simplesmente navega nesse nicho completamente movediço, que nem eu costumo dizer, que é esse nicho da traição. Então ele faz questão de trair as mulheres. Ele deveria, inclusive, ir para uma terapia, e não a Bruna Biancardi procurar terapia, porque na verdade quem deixou talvez ela um pouco mais perturbada foi o próprio Neymar. E quem deveria ir para tratar essa insegurança horrorosa que ele tem, porque na verdade isso é uma autoestima muito baixa, ele deveria ir para uma terapia, ele deveria procurar um psicólogo, ele que deveria, na verdade, procurar um psiquiatra, seja lá o que fosse, para ver se acalma um pouco os ânimos do Neymar, porque é impossível que uma pessoa consiga viver dessa forma, aonde você está numa relação, aonde você está com a sua mulher grávida esperando um filho seu, e você simplesmente faz questão de pular a cerca, de pular o muro, de pular absolutamente tudo, nem que para isso você tenha que expor a vida da sua esposa, a vida da família da sua esposa, e você tenha que realmente fazer com que tudo caia por água abaixo e que você seja revelado para todo um país, inclusive internacionalmente, que você é o grande traidor e que você é um babaca. E eu friso bem aqui, você é
babaca, Neymar. Você é um cara que realmente, na minha concepção, quando você começou lá atrás, na relação da Bruna Biancardi, eu fui o primeiro. Inclusive, eu dei essa nota na Jovem Pan e depois dei aqui também. Eu fui o primeiro a trabalhar com o benefício da dúvida, que você seria um cara que realmente pudesse mudar. E ainda disse o seguinte, o que se é não está atrelado ao que era. Porque eu acredito que às vezes as pessoas possam mudar, mas isso realmente você demonstrou que não. Você não vai mudar. Você vai ser um cara que vai se aprimorar e vai se aprimorar nesses crimes, entre aspas, nesses crimes emocionais. Você vai fazer isso durante a sua vida inteira. Então, ou seja, não adianta querer mudá-lo, não adianta você querer realmente encontrar alguém bacana, que esteja à altura realmente de fazer você um grande homem, porque você não é isso que você quer para sua vida. Você quer baderna, você quer escória, você quer realmente que os seus amigos te aplaudam e aonde você chega, você seja realmente tratado como um grande reizinho, o Juninho, aonde todos passam justamente a mão na sua cabeça. E todos acham que você é maravilhoso porque você banca as pessoas, inclusive, para estarem do seu lado, como também a gente sabe que você paga um salário, inclusive, para alguns colegas seus. Então, eu acho que já está na hora, realmente, sabe, de tentar mudar, ou quem sabe a gente conseguir realmente encontrar um atleta que faça realmente as vezes do nosso país. Porque a gente está carente de absolutamente tudo. A gente não tem mais heróis no país. A gente não tem mais Ayrton Senna. A gente não tem mais um Pelé. Nós acreditamos demais no Neymar. Nós acreditamos demais no Robinho e nós acreditamos demais no Daniel Alves. E olha só o que aconteceu com esses três. Um é traidor e os outros dois criminosos. Então, ou seja, a gente não tem mais heróis, principalmente no futebol. Sabe, eu digo assim, muitos estão ali ainda apagados, não apareceram justamente porque ainda a grande mídia não encontrou, ou ainda não tiveram uma divulgação muito grande. Mas eu quero muito que apareça um grande jogador de futebol para o nosso país. Eu quero muito que apareça um cara que seja realmente aquele cara íntegro, porque vocês querem mais integridade do que o do próprio Kaká? Do próprio Kaká, que simplesmente soube parar, nunca traiu a família, um cara que tem uma vida extremamente digna e reta. E aí vocês viram realmente o Kaká brilhando. O Kaká só não brilhou mais na vida e não brilhou mais como um dos melhores jogadores do país, porque fizeram, inclusive, a própria equipe do Neymar e Neymar também, fizeram questão de apagar o Kaká. Né? Por quê? Porque, obviamente, que eles ganhavam muito dinheiro, que o acordo entre as marcas e entre as outras pessoas e assessores era muito maior. Então, vamos apagar o Kaká, porque quem tem que ser também o próximo rei do futebol tem que ser eu. Mas, para isso, você pode ter certeza de uma coisa. Precisa ter uma história chamada caráter, que é isso realmente que você não tem. Infelizmente, o Neymar é esse cara. O Neymar é esse cara que não consegue realmente driblar a falta de estima na vida, a falta realmente daquilo que pode ser precioso, que é uma relação. Ele consegue também tirar da frente dele a tal chamada empatia, na qual às vezes ele tanto cobra na internet. Só que tudo soa falso, tudo soa de uma forma extremamente imunda. Por quê? Porque quando você consegue realmente colocar abaixo da crítica todas as suas atitudes, principalmente com a mãe do seu filho, eu percebo que você realmente, Neymar, é um cara que não vale a pena investir. É um cara que não vale a pena realmente uma outra mulher que esteja, no caso, a própria Bruna Biancardi, que quis realmente ter uma relação séria com você e talvez com a probabilidade de fazer você um grande homem, você percebe que não. Você percebe que você não está preparado para isso. Você percebe também que você não quer isso para a sua vida, porque você teve todas as possibilidades, mas todas as possibilidades para se tornar realmente um grande homem. E quando a internet começa a te cancelar, aí você vai justamente para a internet e faz uma carta aberta pedindo desculpa, porque é a única coisa que você tem medo para você ver o quanto babaca você é, a quanto chega a sua babaquice. Porque se você realmente fosse um homem com um H maiúsculo e um Neymar com um N maiúsculo realmente, você teria chamado para si a responsabilidade e estaria realmente levando uma vida
a dois com a sua mulher. E não banalizando a história, banalizando a maternidade e também banalizando aquilo que a gente sabe que é de mais relevante para uma mulher, que é, sem dúvida alguma, a gestação. E nem para isso você teve a pachorra e a bárbara coragem de olhar para o lado e entender que existe realmente um amor ali, principalmente da parte da Bruna Biancardi, que está falando simplesmente não para a família. Está olhando para a cara de todo mundo, falando que se danem vocês, eu vou tentar viver o meu grande amor. E ela está apostando nisso. Mas só que você não coloca a mão na sua consciência para que você entenda que realmente as coisas podem mudar e que você poderia ter todas as oportunidades para você navegar junto com ela, para vocês os dois entrarem num barco e saírem rumo ali à felicidade de uma grande família. Mas não é isso que você quer realmente. Você quer esbórnia, você quer os parças, você quer realmente dar uma de gostoso nas rodinhas entre os amigos, e é isso que você prefere, porque é dessa forma que você foi nutrido. É dessa forma que todas as pessoas que orbitam ao seu redor conseguiram realmente encontrar. Essa forma mais idiota de manter você realmente por perto, que é o quê? Te paparicando, passando a mão na sua cabeça, que o Juninho tá certo. Sabe, você é um homem, você sabe exatamente aquilo que você representa. Você não é mais um moleque. Você não é mais esse cara que lá de Santos, que saiu aos 16, 17 anos e já começou a ganhar o mundo. Você paralisou ali. Você paralisou naquele moleque de Santos ainda. Naquele moleque que realmente tinha sonhos e que você foi buscá-los, mas que você realmente não conseguiu permear aquilo que é o mais importante na tua vida, que é a dignidade e o respeito junto com o outro. Infelizmente você merece ir para a cancela sempre, Neymar, porque não dá para que a gente realmente banalize ou a gente relativize toda essa história de uma forma como se nada tivesse acontecendo. Não é justo. Olha a quantidade de gente que você representa num país ou até mesmo no mundo, e você consegue realmente fazer com que tudo isso seja jogado por água abaixo. Você faz questão de dar a descarga. Você é o cara que você mesmo se joga num tonel e se puxa a corda. Sabe por quê? Porque você é isso. Você é esse cara. Infelizmente, sabe? É muito triste tudo isso que eu tô trazendo pra vocês, mas é a mais pura verdade. É aquilo que realmente eu acho que eu trago pra cá o que muitos estão querendo dizer. E aqueles que também representam, ou muitas mulheres que já passaram por isso, ou muitas mulheres também que estiveram à frente dessas histórias, aonde elas, pelo amor e justamente por tentar alavancar uma família e tentar correr em busca realmente da grande felicidade da união fraterna, elas acabam realmente embarcando nessas histórias. E nessas histórias com caras que infelizmente não estão nem aí para elas, que também não estão também nem aí para os seus próprios filhos. E é isso que ele faz. E é isso que elas Então quando eu venho para cá e faço a cancela nada mais é do que realmente a voz de vocês aqui, a voz daquilo que vocês gostariam que fosse dito. Então tudo que eu vou dizer aqui eu sempre pondero muito e eu sempre tento o mais possível ser justo. Às vezes a gente erra e nós erramos muito. Por quê? Porque nós somos seres humanos, graças a Deus, mas que realmente uma boa parcela sempre me acompanha e sempre faz com que essa cancela seja um sucesso e realmente virou esse grande fenômeno na internet, é justamente por causa disso, porque eu falo justamente no seu coração, eu falo justamente aquilo que você precisa ouvir e eu falo justamente aquilo que você gostaria de falar. Então, quando eu estou falando justamente aqui pro Neymar, ou não pensa que eu quero o mal dele. Não, eu não quero o mal dele. Não quero ele por perto. Não quero realmente que ele esteja depois falando assim, por que legal, olha, não, mó bacana você. Não sou, eu não nasci para ser bacana com as pessoas. Eu nasci para ser profissional. Eu nasci para ser um cara que chega e simplesmente tenta falar com você, que tenta realmente atingir o seu coração e abrir um pouco o seu olhar sobre tudo que acontece, principalmente nessa estrutura, sabe? Porque para mim é muita responsabilidade também quando você tem alguém do teu lado, quando você permeia ou quando você quer levar justamente uma vida a dois. Então quando você vê que você não está preparado, não entre numa vida a dois, não coloque, não iluda as outras pessoas, e principalmente sabendo qual tão midiático que ele é, e ele consegue expor a própria família da Bruna Biancardi, expõe a própria Bruna Biancardi, expõe absolutamente todo mundo, sabe? Nem que para isso, depois lá na frente, ele tenha que virar uma chave e dizer, eu não conheço nenhum de vocês.
porque geralmente é assim que ocorre, sabe? Isso me deixa extremamente triste, mas muito triste em relação a tudo isso. Neymar, olha só quem tá falando aqui. Neymar, um adolescente de 30 anos, pois é, eu não acho que essas mulheres que ficam com Neymar ficam por amor, ficam pelos status. Eu também não acho isso que fica pelo status. Eu acho que é aquela coisa do príncipe encantado, sabe? Parece que existe um príncipe e talvez esse príncipe tenha nome e chama-se Neymar, infelizmente, mas por uma coisa chamada poder, dinheiro, enfim, porque dentro do caráter, porque um príncipe encantado ele poderia vir embalado, inclusive, né, de uma questão chamada emoção, coisa que realmente esse Neymar não possui, tá?